Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé e darão ouvidos, ou por obedecerem, a espíritos enganadores e a doutrinas ou ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. O apóstolo Paulo está enviando esta carta a Timóteo, da sua prisão. Timóteo nesse momento era pastor, bispo da igreja de Éfeso, e ela estava sendo endereçada para o seu discípulo Timóteo. Uma carta então instrutiva, de um alto teor teológico, uma carta pastoral, doutrinária, mas uma carta também que adverte, uma carta também profética. E no capítulo 4, a advertência que Paulo transmite a Timóteo, o interesse de Paulo no capítulo 4, é prevenir Timóteo quanto ao futuro. É prevenir Timóteo quanto às ameaças que a igreja poderia enfrentar. É prevenir, precaver Timóteo para que ele se preparasse para o rumo que as coisas iam tomar, sociedade, cultura e a própria igreja. Capítulo 4, então, a proposta de Paulo no capítulo 4, o argumento de Paulo no capítulo 4, a ênfase de Paulo no capítulo 4, a advertência, o ensino de Paulo no capítulo 4 para Timóteo é preventivo, é um alerta e logo depois uma direção. Ele vai dizer quanto à apostasia dos últimos dias. Então o Espírito, ele começa dizendo, o Espírito, Timóteo, ele afirma expressamente, o Espírito profetiza, o antevê, vaticina, o Espírito revela, traz à luz. Que Espírito? Não havia cânon ainda, nessa época não havia Bíblia, não havia compilação da Bíblia, eles só tinham em mãos o Velho Testamento, o Espírito do Velho Testamento, o Espírito das profecias, o que foi profetizado, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e o Espírito do Novo Testamento, que não estava registrado em cânon, mas estava sobre os apóstolos e sobre os profetas neotestamentários que ainda eram comuns. Então ambos os Espíritos do Velho Testamento e do Novo, que constituem um só Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da revelação, o Espírito antevê, o Espírito prognostica, o Espírito revela, o Espírito traz à luz que nos últimos tempos, que tempos? A era cristã, o cristianismo, naquele tempo, o tempo do cristianismo, e os últimos tempos vão terminar com a era cristã. A era cristã é a última era, e talvez a última dispensação, dependendo do segmento teológico. Diz que, nos últimos tempos, os homens, alguns se apostatarão da fé. Então o Espírito traz uma profecia dizendo, eu vou deixar um sinal, um dos sinais evidentes da volta de Jesus, do final dos tempos, da última era. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, nos últimos dias, quando eu saberei que já são os últimos dias, alguns apostatarão da fé. Esse é um sinal que estamos vivendo os últimos dias, ou este é um sinal que define os últimos dias. Qual o sinal? Apostasia. Apostatar, abandonar, deixar, repudiar, desistir da fé.
Qual fé? Judas capítulo 3. A fé que um dia foi dada aos santos. Paulo, inspirado por Deus, Paulo, inspirado pelo conhecimento do Velho Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, diz que uma das marcas da volta de Jesus, da consumação dos séculos ou dos últimos tempos, é que alguns supostos cristãos se apostatarão, abandonarão a fé salvífica, a fé cristã, abandonarão o evangelho, abandonarão as sãs doutrinas. Agora, será que essa afirmação de Paulo condiz com a nossa realidade? Será que tem alguém abandonando a fé nesse tempo? Será que tem alguma igreja apóstata? Você conhece algum cristão que está abandonando a fé? Algum pastor que era de Deus agora está abandonando a fé? Esta profecia de Paulo é está se cumprindo exatamente nos nossos tempos, ou pelo menos nossos tempos estão iniciando o cumprimento dela. Porque o que nós temos visto no evangelicalismo mundial, e principalmente nacional, o qual fazemos parte, é uma verdadeira apostasia, um abandono da fé, um abandono da verdade, abandono da fé que um dia foi dada aos santos, abandono da sã doutrina, esfriamento, renúncia, iria acontecer, esfriamento. Se apostatarão da fé para obedecerem, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Espíritos enganadores. Eles estão se apostatando do evangelho salvífico. Preste atenção. Pastores, obreiros, ministros do evangelho, cristãos em Jesus, iam abandonar a fé, apostatar, renunciar à fé. Qual fé? Porta estreita, cruz, santificação, justificação, salvação pela fé somente. Eles iam abandonar este evangelho para ouvir espíritos enganadores. Que são espíritos enganadores? Movimentos liderados por espíritos falsos. Falsos espíritos, falsas unções, falsas manifestações espirituais. O povo ia deixar esse evangelho de ensino bíblico, teológico, escriturístico, puro, sacro, para seguir um movimento, para seguir uma manifestação espiritual. Espíritos enganadores, curandarismo, prosperidade, visões, profecias, revelações, moveres, unções proféticas. Eles dariam ouvidos a isso, mas a maioria do que se vê, a maioria das manifestações espirituais contemporâneas são espúrias, são falsas, são grotescas. E se elas não são verdadeiras, porque elas não encontram apoio na Escritura, ela não encontra base escriturística. Então, são espíritos enganadores, mentirosos, falsos, que estão por trás desses supostos avivamentos. Você vai pegar o avivamento de Pensacola, o avivamento de Toronto, esses avivamentos mais recentes. Não há santificação, não há conversão genuína, não há leitura da Escritura, não há regeneração. O que é aquilo? Espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Isso iria marcar. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, o espírito enganador, a doutrina de demônio é a continuação do espírito enganador. Como se Paulo dissesse assim: olha, Timóteo, o que vai estar por trás desse mover dos últimos tempos, desse avivamento, e o Benihim está vindo aqui no Brasil, vai sair em São Paulo, em Porto Alegre, agora. Esses espíritos enganadores vão conduzir as igrejas,
vão inspirar pastores, líderes e obreiros e cristãos a distorcer o evangelho de tal forma, a fazê-los ensinar a seu povo doutrinas de demônios. Você já imaginou uma congregação que se diz cristã? Você já imaginou um pastor que se diz cristão, um batismo, uma santa ceia, um louvor ser dirigido por uma doutrina de demônios? Doutrinas de demônios estão regendo essas igrejas. Evangelho distorcido, culto à personalidade, culto a anjos, lugar que tem cadeira para anjo sentar, distorções grotescas, são doutrinas de demônios. O que estão fazendo com o dízimo, a barganha e o pactual que estão fazendo, doutrina de demônio. Doutrina de demônio. Você vê em igrejas distorções teológicas ao ponto de falar, isso aqui não é equívoco, porque quando você discute pentecostalismo com tradicionalismo, é normal essas correntes se divergirem. Calvinismo e arminianismo, normal. Mas quando você atribui, qual que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Atribuir a Deus, atribuir ao diabo uma obra que é feita por Deus. Não é isso? Só que o contrário também é verdade. Se atribuir algo do diabo a Deus. Então o que se está falando e fazendo em nome de Deus, quando é o diabo que está fazendo, doutrina de demônio, blasfêmia contra o Espírito Santo, manifestações que são produzidas por demônios, e as pessoas estão dizendo que é Deus, blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir essa obra bizarra, animal, ao Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. E quem faz? Doutrina de demônio. Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. E quem são os implantadores da doutrina de demônio? Quem que está dando ouvido a espíritos enganadores? Homens hipócritas, mentirosos, que têm suas consciências cauterizadas. Você conhece algum pastor que tem a mente cauterizada? Você fala para ele que ele está errado, ele não entende. Você fala que é diabo, ele não entende. Ele continua crendo as mesmas estupidez de 10 anos atrás. Cauterizou. Não adianta dizer que ele não pode subir num púlpito em pecado. Ele acaba de pecar, ele sobe. A mente cauterizou, é hipócrita, mentiroso, sujo. E a mente atrofiou, o pecado subiu a tal escala. E são esses homens hipócritas, cegos e mentirosos, com as mentes atrofiadas, cauterizadas, que estão propagando essa doutrina de demônios, esses espíritos enganadores, se apostatando da fé e fazendo as orgias que você está vendo em nome de Jesus. Cauterizou. Não adianta você citar João 3,16, ele não consegue mais absorver, cauterizou, não consegue mais escutar, compreender a sã doutrina, cauterizou. No versículo 6, ele vai dar a Timóteo, agora, primeiro ele adverte, ou melhor, primeiro ele revela, primeiro ele mostra o que está acontecendo. Agora no verso 6 em diante, ele vai instruir a Timóteo qual deve ser a postura dele, nesse cenário, como ele faria para lidar com essa avalanche apóstata que viria. Como ele iria enfrentar as heresias, a fragmentação da família, a corrupção do gênero humano, o avanço dos falsos líderes. Qual deveria ser a reação de Timóteo diante dessa onda impetuosa de heresias?
como ele ia agir na sociedade, como ele ia caminhar entre esses monstros, entre essas densas trevas. E no verso 6 em diante, ele aconselha, ele dirige, ele instrui, ele discipula, ele disciplina a Timóteo. E qual deve ser a reação, a postura, a conduta dele, para ele viver nesse meio sem se contaminar, para ele vencer a oposição que esse meio iria impor, sem ser vencido pela apostasia, sem ser contaminado, sem ser vítima desse momento. E é isso que eu quero falar. Agora que eu quero pregar para você. Semelhantemente a Timóteo, essa carta é mais atual para nós do que para ele, mais oportuna e urgente, porque nós estamos vivendo os mesmos dias de Timóteo. Primeiro, no mundo secular, a sua filha, se você permitir que ela continue assistindo TV, ela vai começar a ver beijos de lésbicas, uma atrás do outro, e ela vai ser violentada na consciência de tanto ver cenas homossexuais. Os seus filhos, se não forem bem educados, eles poderão se tornar homossexuais dentro da própria escola, porque professores homossexuais estão tomando a frente de classes, diretores homossexuais tomando a frente de escolas, e o próprio Estado está propagando uma cultura homossexual dentro da didática do ensino brasileiro. Então você vai ver esses horrores. Você vai ver impunidade, você vai ver estupro, você vai ver pedofilia, você vai ver aborto, você vai ver assassinato, você vai ver corrupção e você vai ver impunidade. Impunidade, injustiça, maldade, atrocidade, safadeza, picaretagem. A cultura vai começar. A indústria televisiva, televisão, minissérie, YouTube, internet, cinema, está produzindo uma filosofia, uma cultura tão abominável, monstruosa, tão anti-Deus, anti-família, que as nossas famílias, se não forem guardadas, se elas não forem protegidas, elas serão poderosamente atacadas e destruídas, pelo que você vai ver no mundo. Então nós já estamos vivendo isso. Você já está vendo isso na sua escola, com a sua família. Agora, qual deve ser sua postura? Como é que você vai conviver para não ser afetado por isso? Como que você faz para não ser a próxima vítima amanhã? O próximo apóstata? O próximo herege? O próximo... É o conselho que ele dá a Timóteo. No versículo 7, vamos ver. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas e caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. O segredo, esse versículo 7, é o resumo de todo o contexto do 6 ao 16. É o resumo dos 10 versículos. A recomendação de Paulo a Timóteo está do 6 ao 16, são 10 versículos que ele recomenda a Timóteo, para Timóteo sobreviver. E o 7 é a condensação, é o resumo do capítulo todo. O que Timóteo devia fazer? Timóteo, exercita a piedade. Agora vamos ver o que é exercitar a piedade na prática. O que é isso na prática? O que eu tenho que fazer na prática, pastor, no dia a dia? No meio disso que eu estou igual Timóteo, eu já estou vivendo esse cenário, ele não vai acontecer, ele só vai piorar. Ele já está acontecendo. Vamos ver o que é exercitar a piedade. Verso 6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé. Primeiro,
conselho a Timóteo. Paulo, como é que eu faço? Paulo, eu estou em Éfeso. Quem lembra? Tinha que templo lá em Éfeso? Da deusa Diana, Artemis dos Efésios. Cultura greco-romana, filosofia, paganismo, orgia, judaísmo, heresia, fábulas, contendas. E Timóteo já estava ficando louco. Como é que eu vou conseguir sobreviver? Exercita a piedade que você sobressai. O que é exercitar a piedade? Paulo, na prática, é ser constantemente alimentado com as palavras da fé. Se você não se alimentar, olha o termo que ele usa. Ele não está dizendo um mero estudo, um olhar. Ele não está dizendo um mero acúmulo filosófico e mental. Ele está dizendo, trate as escrituras como comida. Trate as escrituras, a leitura, a palavra da graça, a palavra da fé, como um alimento. Se alimenta dessas palavras, consome essas palavras, estuda, medita, memoriza, pratica, come a palavra. Nós estamos vivendo a geração mais anêmica da palavra que já existiu. Eu nunca conheci um povo tão sem cultura bíblica como o povo atual. Como que você vai sobreviver ao dia mau? Como que você vai vencer as astutas ciladas do diabo? Como que você vai vencer a tentação que está latejando na tua carne? Cada nervo seu inclinado ao pecado. Como que você vai vencer a sedução quando ele vier na calada da noite e dizer assim para você: olha, todos os reinos são meus e eu te darei se prostrados me adorar. Como que você vai resistir isso? Se você não tiver alimentado da palavra, se você não alimentar, como eu notei aqui, ser constantemente alimentado pela palavra da fé, ser saturado da palavra. Meu Deus do céu, que pobreza bíblica que nós temos mesmo nessa igreja. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Quantas vezes você entendeu o que leu? Quantas vezes a sua Bíblia é toda rabiscada, nos rodapés, há comentários seus? Você não vai prevalecer. Você não vai suportar o bombardeio infernal, midiático, social, cultural, carnal que vai vir sobre você. Você vai travar uma guerra e o diabo quer a sua alma. Então, dizendo, Timóteo, só tem uma maneira, exercitando a piedade. O que é isso na prática? Se alimenta da palavra. Não procure textos para você formar um sermão na Bíblia. Não procure revelações para você ser contraditório. Não procure doutrinas para você combater o que você não gosta. Não, se alimenta da palavra, aplica na sua vida, medita nas escrituras, seja a base e razão da sua fé. Medita na palavra. Eu não estou brincando. Recomendo, se alimenta da palavra, se alimenta. Aquele homem que vem do campo às 14h, possesso de fome, possesso de desejo, e ele vai comer até se fartar o último grão. Assim deve ser a palavra, possesso de fome pela verdade, fome pela Bíblia. Leia, releia, leia até entender, medita, senão você não vai aguentar. Da fé e da boa doutrina que tens seguido. Outra coisa que Paulo vem aqui, se alimenta da palavra da fé e da doutrina. Palavra da fé e doutrina é a mesma coisa. Paulo não está sendo redundante. Ele está falando, se alimenta da palavra, e a palavra resume-se em doutrina. Palavra que não tem doutrina não é palavra. E Paulo vai dizer que tens seguido. Timóteo, você é um exímio conhecedor da Bíblia. Sim. Você é um exímio estudioso. Sim. Você tem noções de hebraico, de grego, de latim. Sim.
Você conhece toda a recomendação verotestamentária? Sim. E agora estou te mandando uma carta? Sim. Se alimenta? Sim. Se alimenta e pratica da doutrina que tens seguido, que tens vivido, que tens professado. Não é um estudo teórico, não é um estudo filosófico, não é um estudo apreciativo, é um estudo ativo, prática de vida. Talvez nós temos entre nós monstros intelectuais, mas anões na prática. Doutrina sem prática é doutrina morta. Teologia sem piedade é morte. Quando os profetas disseram Eliseu, morte na panela. Doutrina sem vida. Timóteo estudava o compêndio do Velho Testamento e as instruções paulinas, e em seguida ele inseria na sua vida. Não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Você está ouvindo esse sermão, quando você levantar da cadeira, imediatamente você tem que praticar. Esse é o problema do movimento reformado. Esse é o problema do movimento tradicional. Cabeças gordas, corações frios. Muita teoria, muito estudo, muita ciência, pouca prática, pouca atuação, pouca piedade. Por isso nós temos que seguir o exemplo dos puritanos. Eram gigantes na mente e fervorosos no coração. Eram intelectuais da fé e eram inflamados de devoção. Adianta você se alimentar? Come livro após livro, lê de capa a capa, lê livro, lê hermenêutica, exegese, teologia, mas fica na frente da TV, não tem 10 minutos de oração. É um imoral, não ama o próximo, não gosta disso, daquilo outro, não abençoa o pobre, não tem vida, não louva, não adora, não oferta, não faz nada. Orai pelos que vos perseguem, bendizei os que te maldizem, pague o bem com o mal com o bem. É assim que se cumpre a Bíblia. Estão acabando com a tua raça, estão falando mal, estão te oprimindo. Como é que age? Tem que obedecer a Bíblia. Orai em favor dos que vos perseguem e vos maltratam. Estão falando mal, estão te amaldiçoando, bendizei, abençoai quem te maldiz. Se te ferirem a face, oferece o outro lado. A Bíblia que está mandando. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se te pedir a capa, dá também a túnica. É palavra de Deus. Se alguém pecar contra mim, quantas vezes eu perdoo? 7 vezes? Eu não digo 7. Eu, porém, vos digo 70 vezes 7. Meu irmão, os conceitos do Novo Testamento, os padrões da graça. Meu irmão, não é perdoar quem te deve 500, não. É perdoar o assassino da tua filha. Esse é o conceito do Evangelho da graça. Não é quem te deve dinheiro, quem te falou mal, não, quem roubou teu carro. Você tem que oferecer perdão para ela, porque a graça é perdoar qualquer indivíduo, independente do nível da ofensa. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita pessoalmente a piedade. Aí o que Timóteo está falando para Paulo? Paulo falando para Timóteo. E no meio dessa avalanche, desse inferno, vai vir fábula. Rejeita essas fábulas. Rejeita o novo. Fica lá no antigo. Não temos uma revelação nenhuma. O cânon está fechado. Chega, não estamos dando conta nem do que está aqui. Rejeita fábula, contos, movimentos, moveres. Rejeita, porque eles vão vir. Você viu no YouTube a última? O irmão falou aqui que viu um pastor vindo pregar de Superman. Tan, 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 tan. Rejeita. Vamos continuar. Verso 15 agora.
Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Sabe como é que interpreta esse versículo 15? Aqui está uma das chaves, segura aí. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Está vendo esse copo d'água? Suponhamos que ele está cheio d'água. Você vai colocar uma esponja aqui dentro. Quando você tirar, está sem água. Para onde foi a água? A esponja absorveu toda aquela água. Quem tocar naquela esponja, o que vai ocorrer mesmo involuntariamente? Vai molhar sua mão. Todos que tocarem. Paulo está dizendo, Timóteo, ocupa-se dessas coisas. Que coisas? Alimentar da palavra, exercitar em piedade, ter vida de oração, correr das fábulas, estudar teologia, estudar história da igreja, estudar as cartas paulinas, o Velho Testamento, orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, fugir dos falsos contos, exercitar. Faça isso de tal maneira, que o seu progresso, sua evolução, sua santificação, seu crescimento salvífico, regenerativo, justificativo, espiritual, seja tão profundo que seja notório, manifesto, conhecido de todos os homens. Sature-se tanto da doutrina, sature-se de tal maneira das escrituras, de tal maneira na oração, de tal maneira na piedade, que o vosso progresso seja conhecido de todos os homens. Absorva a água do copo de tal maneira, de maneira que todos que te tocarem venham ser afetados. Eu dei um kit de teologia para cada pastor e cada obreiro que não tinha tanta condição. O comentário da Bíblia inteira, Gênesis e Apocalipse, do Matt Wayne. Teologia sistemática do Louis Perry Schaeffer. O dicionário bíblico Wycliffe. 3 volumes das doutrinas bíblicas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, do Martyn Lloyd-Jones. O livro mais conhecido no meio pastoral, Manual Pastoral Discipulado, Richard Baxter, o maior pastor depois do apóstolo Paulo. Um livro que é o Manual do Pregador, Pregação e Pregadores, do Dr. Lloyd Jones. Em todos os meus discípulos, eu estou saturando eles de conhecimento. Esse garotinho que está aqui, que tem 13 anos, o Mateus, levanta a mão. Ele falou para mim, pastor, eu quero toda a coleção dos puritanos. Eu quero ser o puritano mais novo desse país. E eu acabei de dar para ele, puritano, suas origens, seus sucessores do Lloyd Jones. Está aqui, ó. Medita nessas coisas. Ser nela diligente. O que é diligência? Dá uma definição para mim de diligente. Zé Bento, uma definição de diligente. Cuidadoso e zeloso. Para quê, Paulo? Para que o teu progresso seja a todos manifestado. Você tem que enfiar a cara nesse livro de tal maneira, e os joelhos no chão, que o teu marido, tua mãe está diferente, não briga mais, está sábia. O que foi? Ah, pai, é que ela virou uma esponja e entrou dentro de um copo d'água, e ela saiu. E você tocou nela, só tem água. A água é o conhecimento, o Espírito Santo, a graça. E a filha, o filho, 3 horas em oração, 3 horas com a leitura, 2 em oração, 5 horas com Deus. Faz isso, menina.
Sim, mãe, claro. Ué. O que você está fazendo no quarto agora? O que foi, mãe? Estava orando. Ah. Essa menina está mudada. Ela está encharcada de tal maneira que está sendo manifesto. Mudou a roupa, mudou o semblante, mudou o coração. Agora, se tiver acontecendo o contrário, hein? Que coisa ruim. Estou na Aliança do Calvário faz 1 ano. Ninguém notou minha diferença. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua ou persevera nessas coisas, porque fazendo assim salvará tanto a ti como os que te ouvem. Então Paulo continua para vencer esse demônio que está aí, essa apostasia. Satura. E tem cuidado de ti mesmo E da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, Primeiro eu vou tratar com você nessa recomendação. Vou tratar com o Alexandre, o Sandro, pastor Cunha, Tiago, aqueles que estão na frente, prega, apacenta, louva. Ei, baixa um pouquinho, tira o pézinho um pouco do acelerador. Examina a tua vida, camarada. Tem cuidado de ti mesmo. Cuidado para não querer salvar o mundo e perder você, tua salvação. E tu não ser salvo. Examine-se, pois, a si. Está orando demais para a família, está esquecendo de orar para si. Está querendo pregar demais para os outros, está esquecendo de pregar para si próprio. Faz um autoexame da tua vida preto no branco. Como é que ela está diante do trono de Deus? Como é que está a tua santidade? Se Deus abrir teu coração e expor todo o pensamento dele, sua mente, o que está armazenado lá? Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. Examine-se a ti mesmo para ver se estás na fé. Você já fez um autoexame essa semana, Antônio? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, pois salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Não vai salvar nem você, nem quem te ouve. Cuidado do quê? Se você não cumprir tudo que eu falei nos versículos anteriores, exercitar a piedade, ter vida de oração, se saturar da palavra, você não vai resistir à bomba que vai vir de pecado. E se você não perseverar na doutrina. Paulo inicia a introdução do capítulo 4 dizendo: Timóteo, o Espírito expressamente afirma que vai haver tempos que você vai sair na rua e se deparar com bestas, ligar a televisão e ver orgias, que vai ver igrejas e falar: meu Jesus, onde que eu estou, Jesus? Cadê a assembreinha que eu ia, Jesus? Cadê, Jesus, a aguinha do batismo? Cadê o povo santinho que cantava o hino? Não tem mais não, viu bem? Pode esquecer. Cadê, Jesus? Antigamente o homem era homem, Jesus, mulher é mulher, o que é isso, Jesus? Ah, as roupas, você já viu as roupas dos homens? Já viu o que o diabo está fazendo com a roupa? O homem nunca foi tão mulher. Calça toda apertada, cintura baixa, com o cofrinho, o cintinho salmão, camisinha PPPPP, o cabelinho. Parece uma boneca. Satanás humilhando a masculinidade do homem. Satanás marginalizando, depreciando a imagem do homem. Você vai ver isso aí. Se prepara para enfrentar esse Timóteo. Como? Exercitando a piedade. O que é isso na prática? Tudo que eu li. Para a igreja. Como é que você vai escapar? Exercitando a piedade. Por que Paulo usou esse termo?
Timóteo, para você vencer a lascívia que vai vir avassaladora, a concupiscência, a carne, o homossexualismo, as heresias, a idolatria, os crimes, as concupiscências. Você vencer o inferno que vai vir, você vai ter que fazer uma coisa: exercitar a piedade. Fazer tudo que eu falei, presta atenção. O que eu falei, Timóteo? Orar, jejuar, ler a Bíblia, fugir das heresias, vir aos cultos. Piedade no original quer dizer, grego, eusébia, quer dizer santidade, devoção, honrar a Deus, dar honra a Deus. Exercite o honrar a Deus, exercite sua devoção, exercite a adoração e todos os atos que envolvem. Então é leitura, oração, prática de piedade, exercitar. Eu não estou dizendo de ascetismo, estou dizendo de a prática da piedade. Aí eu te pergunto, você não ora? Você já não orou? Oro, Você não jejua? jejuo. Você nunca leu Bíblia? Claro que eu li. Você não vem em culto? Claro que eu venho. Não vai na vigília? Claro. Paulo, mas tudo que você está falando eu já fiz. Mas eu ainda tenho caído no pecado. Ainda sofro com imoralidade, ainda sou rabugento, ainda sou fraco. Porque você não entendeu o que Paulo está querendo dizer aqui. Todo mundo já fez tudo. Mas quando Paulo vai dar a chave para Timóteo vencer essa bombardeio apóstata, ele vai fazer uma analogia do atleta grego. Era comum no tempo da Grécia Antiga os Jogos Olímpicos. E Paulo faz muitas analogias quanto aos atletas, que corriam nas pistas e ganhavam uma coroa de louro. Então está usando a analogia dos atletas. Mais uma vez, ele está dizendo assim, ó, Timóteo, eu vou te dizer por que você não está vencendo, ou por que vocês não estão vencendo. Vocês já oraram, vocês já jejuaram. Mas presta atenção, um atleta quando ele compete, e ele vai concorrer aos Jogos Olímpicos, para ele vencer, ele é submetido a um profundo treinamento, a uma disciplina, 4 anos exercitando o seu físico, exaustiva e regularmente, 7 horas por dia, 6 vezes por semana, como Michael Phelps. Era o exercício regular, repetitivo, diário de Phelps, 7 horas exercitando o físico. Quando chega o dia da prova, da competição, ele venceu e conquistou 8 medalhas. E Paulo está dizendo, o mesmo exercício que um super atleta emprega para vencer a prova, você deve fazer com a piedade, exercitá-la repetidas vezes. Paulo está dizendo, se não houver disciplina, vocês não vão vencer. Disciplina exaustiva. Você vive no mundo que você tem 24 horas, 8 horas você dorme, sobram 16 horas, mais 8 você trabalha, sobram 8, dessas 8 você tira 3 para comida e para alguma coisa, sobram mais 5, 3, 2, 4 vai ser com entretenimento, cultos e pessoas. Você passa praticamente 18 horas por dia exercitando a carne, exercitando o mundo, no trabalho, na escola, nas ciências. Salomão diz que o muito estudar é enfado da carne, empregando força. Então veja bem, você está exercitando a carne, ela está forte, ela está disciplinada. Todavia, a sua vida espiritual está sem exercício. O que acontece? O atleta que negligencia, não se exercita, falta do treino, não vai.
os músculos dele vão diminuir, o ritmo vai atrofiar. No dia da prova, ele não passa, ele não vence. Você está havendo uma atrofia espiritual por falta de disciplina, de exercício espiritual. Quando chega o dia mau que Paulo fala, quando chega o dia da prova, você não tem condições de transpor aquele obstáculo. Você não tem condições de vencer a tentação, vencer a apostasia, vencer o desejo da carne, por falta de exercitar a piedade. Aqui está o segredo. Todo mundo ora, todo mundo lê, todo mundo chora, todo mundo arrepende, mas poucos são os que disciplinam a si mesmo. Paulo está dizendo: disciplina a tua vida de oração, disciplina orar todos os dias, o mesmo horário, o mesmo tempo, disciplina a leitura constante, disciplina a prática do jejum, disciplina guardar os olhos, disciplina com teus lábios, disciplina o pensamento, disciplina o corpo, disciplina, exercita, submete ele a uma disciplina rigorosa. Quando vir o dia mau, você passa. O que a gente faz? Empurra com a barriga, ora quando der, lê quando dá, vai numa vigília, e a maioria que não está indo em vigília faz tempo, né? Quando dá. E o que é disciplinar? Todo o contexto do 6 a 16. Fazer aquilo uma maneira de disciplina. Você entendeu o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: Michael Phelps, não adianta você treinar 20 horas num dia e não treinar o resto da semana. Phelps, não adianta você ir para o vale e orar até ficar rouco uma vez, jejuar 10 dias uma vez, vir num culto e chorar uma vez. Isso não requer disciplina. Qualquer um que está momentaneamente abalado faz. Se você estiver abalado, eu te chamo aqui na frente, você vem. Eu quero ver você vir 100 vezes, o ano inteiro. Eu quero ver você marcar com Deus de orar nessa igreja tal hora e vir. Disciplina. Então Phelps, para vencer, querendo ou não, ele tem que treinar, querendo ou não, tem que submeter uma dieta balanceada e rigorosa, querendo ou não, tem que limitar o seu entretenimento, tem que se focar no treino, no exercício, na exaustão rigorosamente. Todavia, ele subirá sempre no lugar mais alto do pódio. Você entendeu como é que funciona a mente de Deus? Você está achando que o reino dele é desorganizado, é uma baderna. Se aqui o nosso reino é assim, se a política daqui é, se não for regular, você não ganha. Por que o de Deus nós vamos ser regular e não vamos ganhar? E vamos ganhar. Pastor, você está ensinando salvação por obra, justificação por obra, pietismo, ascetismo. O que você está ensinando? Não, eu estou ensinando a evidência da mesma. Eu estou ensinando que eu não posso ficar omisso quanto aos intempéries que vêm sobre mim. Eu estou dizendo exatamente que é a prática de um salvo, e ele vai vencer o pecado, não porque o pecado vai simplesmente, ele vai ser imune ao pecado, porque ele vai lutar e resistir até o sangue. Meu irmão, eu vou te dar um desafio aqui. Coloca 30 dias, qualquer 30 dias. 30 dias despertando a madrugada. 30 dias, um jejum paralelo, ninguém vai saber. 30 dias algo, disciplinado, buscando. Eu dei aqui porque não tem nenhuma mística no 30, é só um. Aí Paulo vai dizer: não, Timóteo, é como o competidor grego, o ginasta, com 4 aninhos de idade, vai aprender ginástica olímpica, vai treinar igual um retardado, com 20 anos, vai disputar uma Olimpíada, uma prova de 20 segundos, 1 minuto. Ele termina e ganha uma medalhinha. Agora, olha nós, o que nós ganhamos?
Qual que é o resultado dessa loucura que você está pregando aí? Porque eu nunca vi isso em igreja nenhuma. Que loucura, para que isso tudo? Vou te mostrar o resultado. 1 Timóteo 4, verso 7. Quem fechou, abre de novo, eu espero. 1 Timóteo 4, 7. Mas rejeita as fábulas profanas, e velhas e caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, o que eu acabei de dizer, é para tudo proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é de ser. Agora o 9 e o 10. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos, e nós esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ele está dizendo, enquanto o atleta se exercita para ganhar uma coroa corruptível, uma medalha de ouro que vai ser esquecida, o nosso exercício tem como prêmio a coroa da vida, a vida eterna. Ele está dizendo, ei Efésios, ei Timóteo, ei Aliança do Calvário, vocês não estão lutando por uma causa tola não. Esse martírio que o pastor Paulo pregou, essa loucura que ele disse, tem um propósito, a vida eterna, a vida eterna. Ele diz aqui, olha a elegância da frase, ora, é para esse fim que labutamos, e nós esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens. Pastor, se eu não conseguir fazer o suficiente, eu vou dizer que você não vai conseguir. É por isso que existe uma palavra ímpar, una, que nenhuma religião tem, que nenhum credo tem, ela é só o evangelho que tem, graça. Quando você não conseguir, a graça dá um jeito. Quando você cair, a graça te levanta. Olha a frase que eu vou dizer para encerrar. Perguntaram um dia para um monge, um garoto, um monge velho sábio, o que vocês fazem lá naquele mosteiro? O que vocês fazem lá dentro? Vocês ficam fazendo esse monte de monge? O sábio pensou, a gente fica lá dentro caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando, até o dia que o Senhor Jesus voltar, e nós vamos ter caído e acabado de se levantar para nunca mais cair. Nós somos esses monges caindo e pela graça levantando, mas um dia Ele vai voltar e nós vamos ter acabado de levantar para nunca mais cair. Não confia no teu braço, não. Fala igual aquele antigo hino: nada trago em minhas mãos, em tua cruz me apego. Fala, eu me apego na tua cruz, não na sua força. Não fique espantado com a mensagem, não. Você não tem força para fazer nada que eu preguei, mas tem uma força dentro de você que te capacita, o Espírito Santo, a graça. E quando você cair e não aguentar, Ele te levanta, Ele te esforça. Só tenha boa vontade, só use a sua vontade para dizer sim a Deus e o Evangelho. Feche os seus olhos.